de amparo espiritual. Vamos agora dar início ao nosso trabalho, ao nosso estudo do Evangelho. Peço que sente-se confortavelmente, respire 3 vezes, calma e profundamente, sentindo a presença dos Espíritos benfeitores. Mestre Jesus, nesse instante queremos agradecer pelo amor que tu nos tua graça. Mãe Maria Santíssima, nesse instante rogamos tua presença, teu amparo, teu amor materno. Francisco de Assis, nesse instante rogamos tua presença, a tua paciência, benevolência. Aos Espíritos benfeitores rogamos a presença e assistência, todos eles que se dedicam à seara do divino mestre. Aos irmãos aqui encarnados e desencarnados, que vieram em busca do Evangelho, em busca desse aprendizado, na ótica do Espírito, rogamos o amparo do Divino Pai. Que o nosso irmão Jorge seja instruído e incluído em suas palavras na noite de hoje. Que nós possamos ser provocados à reflexão de como exercitar o amor em tempos bélicos. Que a gente consiga, na noite de hoje, de forma refletida, buscar esses pontos de melhoria interna. E certo da presença dos Espíritos benfeitores, dirigente espiritual desta casa, e todos os garotos que a ela se dedicam na forma da seara do Cristo de Deus. É que chamamos o irmão de Jorge a explanar na sua fala. Boa noite. Bem, agradecer o convite para estar aqui. É sempre uma felicidade a gente conhecer outros lugares, outros pontos de luz, outras casas de amor. Porque é isso que a gente vem fazer aqui, e é o intuito da gente ter essa conversa, é a gente tentar vivenciar esse amor, é a gente tentar trazer para nossas vidas todo esse conhecimento, vivenciando, praticando. Porque o amor, ele é bonito para falar, mas ele é mais bonito quando é vivenciado. Isso que é importante nas nossas vidas. E aí falar de exercitar o amor em tempos bélicos, essa é uma constante em nossas vidas. A gente está sempre em conflito, né? A gente está sempre em atrito. Primeiro, a gente fica, quando fala em conflito bélico, a gente pensa só no mundo exterior, né? Aquelas lutas distantes, lá na Ucrânia, lá na Palestina, com Israel, na Rússia, e agora, se Deus permitir, isso não aconteça mais perto aqui da gente, na Venezuela. Mas, por que existem as guerras? Uma pergunta que a gente se faz e que a gente tem a resposta. Não precisa pesquisar muito, não precisa ir a gente nos anais, nos evangelhos, na literatura. Basta a gente perceber dentro de nós que a gente vive em conflito interno.
A gente vive em guerra interior. A gente vive uma disputa enorme entre o amor e os sentimentos ruins, entre as virtudes e as falhas enormes que estão dentro da gente. Esse é a grande luta. Porque quando a gente está em paz dentro da gente, pode ter tempestade, mas a gente contamina esse lugar com a nossa paz. Ela não sai da gente. Então, em função desses atritos, é que tem as guerras. Em função desse nosso desentendimento do amor. Porque a gente fala de amor todo o tempo. Né? E a literatura espírita fala de amor das diversas maneiras possíveis. Para que se de repente uma maneira toca o Vicente, outra maneira toca a casa, toca a Daniel, porque a maneira que a gente fala pode tocar as pessoas de maneiras diferentes. Então, são diversas formas de amor para que a gente seja tocado. E como a gente é rebelde nesse entendimento de amor, a gente precisa falar de amor todo tempo. Porque como é que a criança aprende? Como é que a gente aprende o conhecimento? A gente aprende esse conhecimento através da repetição. E como a gente está na infância espiritual, a gente precisa falar de amor. A gente está no momento de prova de expiação. Né? Não precisa dizer mais nada. Nós que estamos aqui, somos todos alunos reprovados, somos todos doentes no hospital, e aí a gente vê a maneira que quer, se for na escola, se for no hospital, porque a gente ainda precisa aprender muito sobre amor. A gente precisa ter a humildade de entender que somos falhos, somos seres cheios de falhas. Porque se a gente não tiver essa humildade, a gente vai querer fazer como Santo Agostinho, botar a cabeça no travesseiro e refletir sobre as atitudes que a gente fez de errado, que a gente fez de certo. Mas se a gente não tiver a humildade para aceitar os nossos erros, as nossas falhas, eu vou sempre achar que o outro é que está errado e que eu fiz tudo certo. O outro é que veio em guerra e eu estou em paz, quando não é isso, né? Todas as vezes que a gente reage com agressividade, o problema não está no outro, o problema está dentro de nós. A gente é que não resolveu os nossos conflitos e, em função disso, a gente age de forma equivocada. Todas as vezes que eu ajo com violência em relação ao marido, à esposa, ao filho, não violência física, mas uma palavra mais rude, o problema do outro é nosso. Embora às vezes a gente não reconheça no primeiro momento, por causa do nosso orgulho, e é difícil, em função desse orgulho, a gente reconhecer o erro, pedir desculpa, pedir perdão, reconhecer isso em nossas vidas, é que a gente ainda precisa aprender um pouco mais, ou melhor dizendo, muito mais de amor. A gente, em função desses conflitos internos, e olha como é importante a gente entender os nossos conflitos. Falando em guerra. Hitler, né? Adolf Hitler, o grande formador da Segunda Guerra Mundial, tem uma historinha dele que despertou esse raiva, esse ódio contra os judeus, quando ele era estudante, mais ou menos 14 anos. Ele tinha muitos atritos com um rapaz que era judeu. Sofria muito bullying, né? Fala muito em voga hoje, né? E ele foi cultivando essa raiva ao longo da sua vida. E a gente sabe o resultado disso, né? Quanta destruição, quantos judeus não foram assassinados em função de toda essa guerra interior dentro da gente. A gente não pode deixar de lado que quando os governantes eles decidem entrar em atrito, passando por toda a diplomacia, já chegando aos extremos, é porque eles não têm a paz deles. Assim como nós, quando temos uma briga com o outro, a gente não tem paz dentro da gente. E por isso essa busca constante desse aprendizado de amor. Porque a gente, por mais difícil que seja, mais complexo que seja, quando a gente está numa casa, seja qualquer doutrina, seja qualquer aspecto religioso,
quando a gente começa a ouvir de amor, a gente vai refletir sobre amor. A gente vai refletir sobre nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos caminhos. E aí sim, dependendo dessa reflexão, a gente tem a liberdade de escolha, a gente pode escolher um caminho do bem ou um caminho do mal. Nós temos lobos dentro da gente. Né? Nós temos 2 lobos selvagens. E a gente precisa alimentar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é certo. Se eu quero alimentar aquele lobo mal, ou se eu quero alimentar o lobo do bem. Né? E em função desse conflito, a gente fica muito na indecisão de qual escolha. E como a gente é mais próximo do primitivismo, a gente acaba escolhendo errado. Né? Francisco de Assis tem a história do lobo de Rubio, né? Em que ele, na cidade de Rubio, o lobo se soltou da alcateia, estava sozinho no mato. Não sei se vocês conhecem essa história. E ele começou a atacar a cidade, as pessoas da cidade. Quando as pessoas passavam perto, ele queria, mas ele queria se alimentar, ele estava distante, ele não estava com o grupo dele. Mas aquelas pessoas que viam indo com selvageria, né? Ele queria matar, queria destruir, não só queria se alimentar. E aí a distância foi aumentando, né? E até que pediram ajuda para Francisco. E Francisco foi em oração e se encontrou com o lobo. E não teve história que ele fala que mais. Ele começou a conversar com o lobo, perguntar por que, meu irmão lobo, que você está agredindo aquela população, que está acontecendo. E o lobo explicou para ele que era fome, que tinha necessidade de alimentação, por isso ele atacava. E aí eles conversaram, e Francisco conduziu até a cidade. E as pessoas se espantaram quando chegou. Mas aí Francisco acalmou e disse: não, está comigo, não vai atacar ninguém. Ele só precisa ser alimentado. E aí, quando as pessoas compreenderam isso, começaram a alimentar o lobo, ficou tudo em harmonia e tranquilidade. E aí, talvez, essa história, não sei nem se é verídica ou não, mas ela traz para a gente um ensinamento. Que quanto mais a gente se distancia, mais a gente não entende o outro. Quando a gente olha o outro sem julgamento, sem condenação, a gente consegue olhar o outro com carinho, com amor, sem raiva, sem rancor, sem essa guerra interior que a gente cultiva. A mesma coisa, e a gente precisa estar bem atento a isso, que muitas vezes a gente aponta para fora e julgando e condenando situações que muitas vezes a gente acha que está de fora e a gente está mais dentro do que dentro. Quando a gente olha nossos irmãos presos lá no presídio, diversos presídios, o que a gente faz? E aqui eu não estou dizendo que eles não devem cumprir a pena, porque devem. Né? E a justiça está aí para isso. O juiz está aí para isso. Nós não somos juízes. E aí a gente vê um sistema carcerário falido. Um sistema carcerário já ultrapassado. Onde é que as pessoas se selvagem mais ainda. Se agridem mais ainda. A guerra interior ela só aumenta. E aí ela vem quando são libertos, quando vem para a sociedade, volta para a gente com aquela raiva toda, aquela raiva, aquela guerra interior, e aí cometem atos. E aí a gente se pergunta, aí a gente vai ficar se questionando o motivo daquilo. E a gente acha que a gente não tem participação nisso. A gente, por não fazer nada, por não trazer paz para a situação, não trazer a nossa contribuição para que aquilo melhore, a gente acaba sofrendo as consequências daquilo. Em função do nosso desentendimento do amor. Só sente a dor quem já passou. Né? Por isso que as pessoas se reúnem muito em grupos. Às vezes os grupos dos transplantados se reúnem porque aquelas pessoas todas sofreram aquela mesma dor e se compadecem, se entendem e querem procurar a melhoria daquilo. Às vezes, grupos de pessoas de crianças especiais, de autismo, de deficientes físicos, se unem em função disso, procurando um caminho melhor. Né? Porque já começam a sentir a dor, e a gente é tão rebelde que a gente precisa sentir a dor para que a gente caminhe numa direção de paz, uma direção sem guerra. E a gente precisa todo tempo estar alerta em relação a isso. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. Ou seja,
doutrina que se pauta nos ensinamentos de Jesus. E Jesus, quem é Jesus para a gente? Quais são os exemplos que ele nos deixou? De amor, de compreensão, de perdão, de entendimento, de fé, de coragem, de resignação, de aceitação. Ele foi um missionário, né? Ele sabia o que ele estava cumprindo, mesmo passando por todos os seus processos de agonia, de aflições. E ele deixou para a gente esse exemplo do amor. E é por isso que é lembrado por nós todo esse tempo. A doutrina espírita ela traz luz nesse caminho. E dessa forma, trazendo luz, ela apazigua, ela é consoladora, né? Quando ela nos traz um Deus, né, misericordioso, bondoso, que nos trouxe Jesus para falar de amor, e não é um Deus castigador, um Deus que pune por punir, né? Como a gente costumeiramente entende em outras religiões. É um Deus que veio, te castigou por isso, vai te castigar por aquilo, um Deus que a gente deve temer, não um Deus que a gente deve amar, por ser bondoso, por ser misericordioso. E assim que a doutrina espírita nos mostra, esse Deus nos clareia, não um Deus vingativo, mas um Deus de amor, não um Deus de guerra, não um Deus que seleciona seus filhos para um lado e outros filhos para o outro. É um Deus que dá oportunidade para todos da mesma maneira. Então, por isso a doutrina é consoladora, ela é apaziguadora em função disso, que traz tranquilidade para os nossos corações. E é, sabe a história de Lucas, né? Tem naquele livro Lucano, Médico de Almas, de Homens e de Almas, ele fala a história de São Lucas, né? De Lucas, evangelista, né? Que o Evangelho de Lucas e o Evangelho e o Ato dos Apóstolos. E a gente sabe que Lucas não conviveu com Jesus. Ele só soube de Jesus depois do seu desencarne, e aí ele foi pesquisar com outros para escrever sua história. E Lucas, ele, diferente dos romanos, ele vivia numa. O pai dele ele era filho de um escravo liberto, ele morava com os romanos, e na casa que ele morava, o dono da casa tinha um filho, uma filha, que era muito amiga dele. E essa menina, em determinado momento, 12, 13 anos, teve uma doença grave. E ele rezou esse Deus, né? E esse Deus que legalizava um Deus unido. E essa menina teve melhora. Mas logo depois ela teve uma recaída. E aí ele não entendeu. Não entendia como é que um Deus de bondade podia matar uma pessoa que ele gostava tanto. Como é que levava as pessoas que não tinham pecado, não tinham nada ali. E ele, por isso, decidiu fazer medicina. E no decorrer da sua vida, ele tinha o poder de cura, tinha mediunidade. E ele tratava as pessoas mais carentes. Ele dizia que ia tratar, salvar as pessoas que aquele Deus ia matar. Mas só muito depois que ele começou a compreender que aquele Deus não era aquilo que ele estava pensando. Era um Deus de bondade, um Deus de amor. E aí sim ele procurou conhecer mais profundamente Jesus, procurou a vivenciar mais isso, tanto que resultou dos evangelhos. Então a gente também, quando a gente conhece um Deus que não é aquele verdadeiro, a gente se revolta. E quem sabe, muitas vezes, isso não é em função das guerras que a gente trava internamente, em função desse desconhecimento, que as pessoas acabam não acreditando num Deus, né? E aí são ateus, né? Todos conhecem Karnal, né? Leandro Carnal. E uma das partes, eu acho que ele é o ateu mais cristão que tem, né? Porque o cristão é no nome, nas ações, nas atitudes, né? Os filhos de Jesus são nas atitudes, não só na boca. E ele disse que teve, um dos relatos dele, teve uma decepção com Deus. Talvez por ser um Deus diferente do que o Espírito nos abre, né? Esse Deus que mostra castigador, esse Deus que mostra vingativo, se a gente tiver só essa ideia, a gente vai acabar realmente se decepcionando. Outra historinha aqui que vem me lembrando, o Eurípides Barçanufo, que o Eurípides Barçanufo era da igreja de São Paulo, né? Ele era residente mesmo. E em determinada vida dele, nessa época, né, os
Só os padres tinham direito a ter a Bíblia, né? E aí, como ele era muito tempo da igreja, o padre deu um presente a Bíblia para ele. E ele foi lendo sobre as bem-aventuranças. E ele começou bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados aflitos. E ele, lendo o Sermão da Montanha, ele conhecia muitas pessoas que como é que pode ter bem-aventurado se ele morria aflito? Como é que bem-aventurados pacíficos, se mesmo ser pacífico, passar por um monte de dificuldades, o que adiantava ele ser pacífico? Então ele ficou meio perturbado, né, nos conflitos internos dele. E ele tinha um tio que ele chamava Senhor Mariano. E ele sempre, o livro fala assim, era um educador, né, extremamente inteligente. E o tio dele, todas as vezes que discutia com ele não se ganhava. Né? O tio dele já seguia a doutrina espírita. Aí depois de muito cansado, ele disse, não, vou te dar esse livro aqui, que foi um livro do João Leni. Eu acho que é depois da morte, eu acho. E ele disse que na história que ele começou a ler, parou uma madrugada lendo, porque se impressionou demais com o livro. E a partir dali, ele teve respostas, né? E começou, sim, a mudar os seus pensamentos, né? Mudar as suas atitudes. E assim é a doutrina espírita, né, que a gente conhece, quando a gente se deixa penetrar por ela, né? Porque estar na casa espírita não quer dizer que a doutrina espírita entrou na gente. Quando a gente começa a modificar nossos pensamentos, a apaziguar essa guerra interior que nós temos dentro de nós, essa guerra interior que nós temos, aí sim a gente está começando a permitir que é lá dentro dos nossos corações. Porque a doutrina espírita, como é que se reconhece o espírita, né? Diz a doutrina espírita. O esforço que faz para domar as suas más tendências, né? E isso é um grande ensinamento. Orar e vigiar, o instruir, né? E amar, a gente precisa estar sempre atento. A doutrina espírita, ela nos traz muita liberdade, né? Ela nos dá essa liberdade de escolhas. Ela não condena. Ela não tem os dogmas de outros momentos que proíbem, né, determinadas coisas. Ela te clareia, que nem Sócrates fazia, né? Sócrates, ele não respondia. Ele fazia as reflexões dele, chamava e você concluía, né? De acordo com o direcionamento que ele dava. Ele era tão sábio que ele conseguia... porque se ele desse as respostas, você não tem reflexão, né? Então, através das suas reflexões, você tirava as suas respostas, mas ele te instigava nesse caminho. Cabalística socrática. Né? Então, é tão interessante, e assim é a doutrina espírita. Ela traz reflexões para a gente importantes, e faz com que a gente, em vez de ser proibido, a gente comece a refletir que esse é o caminho e não o outro. Quando se diz assim, fora da caridade não há salvação, e outro dia uma menina estava questionando, o espírita ele faz caridade por obrigação. E aí, quem está fora pode até imaginar isso. Mas quem está dentro, a gente tem que ter consciência de que a caridade é feita porque o nosso coração está apaziguado em relação ao amor. Não está mais em guerra com o meu irmão, de que eu só mereço e o outro não. Né? Porque comigo não pode acontecer, mas o meu egoísmo não me permite dizer que o outro não aconteça. Né? A gente precisa estar sempre atento para o nosso caminhar, né? Em busca desse aprendizado do amor, deixando que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja não nos assole, né? nos afaste de Deus, não nos mantenha sempre em guerra conosco mesmo. E a gente precisa aceitar. Né? Nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos invejosos, nós somos vaidosos. Porque a gente precisa reconhecer. Porque se eu não reconheço o meu erro, eu nunca vou mudar. Né? A gente só consegue mudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, quando a gente reconhece que aquele pensamento ele é equivocado. Se eu imaginar pessoas daquela forma, né, se eu não despertar para essa realidade, eu não vou modificar meus pensamentos. E com essa liberdade de escolha que eu tenho os caminhos a seguir. E aí depende do meu entendimento de amor.
Mas toda liberdade traz responsabilidade, né? Porque se for contrário a isso, não é liberdade, é libertinagem, né? Então, o preço da liberdade é essa vigilância que a gente deve ter. Né? Por isso que muitas pessoas, e a doutrina espírita te arrasta, né? Te arrasta não para o mal, mas te arrasta primeiro no momento de conflito enorme, né? Porque ela te diz uma coisa, o teu pensamento vai em outro, e começa aquele atrito, aquela guerra interior. Mas com a continuidade, com o processo de aprendizagem, você vai vendo e percebendo que aquele conflito inicial foi importante para fazer aquela tempestade de pensamentos, né? E que ele, depois daquela tempestade, veio a compreensão, veio a calmaria de um novo entendimento, né? De uma nova realidade, de um novo clarear, de um dia novo em nossas vidas. Por isso que muitas pessoas dizem que a doutrina é limitante, né? A doutrina espírita é limitante, vou sair. Porque ela é limitante mesmo. Porque ela te faz refletir muito sobre as atitudes. Ela te faz com que você veja que o mundo não gira ao seu redor, que tem outros ao seu entorno, que merecem tanto quanto você receber também as dádivas de vida. A gente sempre pede para a gente, esquece os outros. E Jesus nos recomenda que a gente precisa se reconciliar com o irmão antes de pedir, ir lá no altar e pedir, mas a gente pede muito, né? E a gente dá pouco. Quem é que não quer ser amado? Né? Quem é que quer ser violentado? Às vezes eu fico observando as pessoas dizendo assim, amor, deu amor demais, por isso ele está desse jeito. Talvez tenha dado um amor que não é o amor verdadeiro. Porque amor nunca é demais. Porque o amor, e aí o Evangelho diz, a literatura diz, ela resume todas as outras virtudes. Então, quando eu dou amor, eu também dou limite, eu dou compreensão, eu dou paciência, entendimento. Então, constrói um clima que só pode ter um direcionamento, que é do bem. Então, quando a gente diz que o amor foi demais, é porque o amor foi dado de maneira correta. Né? Quem ama, não violenta. Quem ama não pode dizer assim, que agiu por violência por amor, por para ensinar. Não. A gente agiu por violência porque a gente não soube compreender os nossos moços internos. Isso é natural, a gente está vivendo igual a criação. Só precisa a gente acordar para saber que a atitude não foi certa. Todas as vezes que a gente está no trânsito, e que o trânsito está conturbado, e que a gente age com raiva, a gente está deixando que aquele monstro interno da gente entre em guerra. E aí a gente está preparado, a adrenalina ali, o corpo já preparado para reagir e não agir. O André Luiz nos disse para a gente que quando você estiver muito assim, bebado da paciência, que é botar a aguinha na boca, deixar na boca, porque você não fala nada, sem engolir, até que aquele clima. Quantas vezes a gente não age, né, com a guerra naquele momento? E se a gente esperasse 10 minutos, 15 minutos, a gente já se arrepende, já fala de outra maneira, ou não deveria ter feito isso. E se a gente aguardar, e a doutrina espírita nos ensina isso, a gente se silenciar um pouquinho, a gente se acalmar. E quem, infelizmente, a doutrina espírita ainda é muito, por ser muito nova em relação às outras, ela sofre muito preconceito ainda, né? As pessoas têm medo de entrar numa casa espírita. Acham que vão olhar o espírito aqui. Como é difícil olhar o espírito, né? Como é difícil. Daniela mesmo, minha esposa disse, não, ela tinha morrido de medo de entrar numa sala de paz. Primeiro ela não entendia do espírito, depois ela deu a oportunidade, entrou, e aí começou a estudar, e hoje ela já era espírita depois de mim. Ela só fez compreender que aquele caminho que ela seguia era esse mesmo. E a gente era morrer de medo, né? Porque achava que olhar o espírito lá e dizer que essa doutrina está seguindo, não presta para nada, não sabe. Tanto que a mãe dela diz assim: quanto prestar de Deus, minha filha, está sem como. Né? De tanto desconhecimento que tem dentro da casa espírita. Né? E aí, quando se compreende, se vê que ela traz a paz para os nossos corações,
mas uma paz que não é uma paz que cai do céu, é uma paz que vem do teu esforço interior de dominar os teus conflitos internos, de aceitar as limitações da vida, e não uma aceitação ociosa, mas uma situação que não é uma aceitação, é uma situação de luta, de aceitar cada momento, mas aceitação passiva, mas uma aceitação daquele momento, mas com uma luta constante para atingir seus objetivos. Porque quem desiste nunca vai chegar ao final, nunca vai saber se tinha capacidade disso. Né? Então, aquele que venceu, lutou seus desafios, progrediu, lutou e conquistou o seu destino. Então, a gente está numa caminhada muito longa ainda, porque a gente está saindo, apesar de estar falando muito em mundo regenerador, né? Mas a gente sai um pouco tempo também desse primitivismo. A gente sabe que o mundo de prova e expiação é aquele mundo onde o mal ainda predomina. Né? Por isso que as guerras têm muito. Né? E esse regenerador, esse apaziguamento dessas esferas interiores, e não já está dizendo, é interior, é cada um de nós. Ela não vai cair por um passe de mágica, né? Por uma data específica. Ela precisa ter dentro de nós essa modificação, essa reforma íntima em busca desse amor, para que a gente evite guerra, para que a gente evite esses conflitos internos dentro de nós. E onde é que a gente reencarna, né? O núcleo familiar. E aí é o núcleo familiar que a gente tem os nossos maiores aprendizados, os maiores atritos, os maiores conflitos. É onde a gente coloca as pessoas que a gente teve muito afeto, mas também onde a gente teve muito atrito. Porque a gente precisa, a nossa passagem, ela é guiada pelo amor. E a gente só vai passar nesse processo que a gente aprender a amar. Então, no nosso núcleo familiar, que começa esse aprendizado de modificação da nossa guerra interior, né? de modificação do nosso relacionamento. Eu entreguei ao Vicente esse livro, Amor por Trás do Amor, e ele conta justamente todas essas histórias familiares de vencer conflitos internos em busca do amor, e fala de processo reencarnatório, né? E a gente está nesse aprendizado, está para tomar nossas férias, porque a gente reúne pessoas que a gente teve esse desafeto, para que a gente aprenda a amar. E por isso a gente tem esse esquecimento, porque se a gente não tivesse esse esquecimento, a gente não amaria quem nos causou mal. Deus nos lançou em muita sabedoria, fez com que a gente passasse por esse processo, que só assim a gente consegue tirar essa guerra de dentro da gente, cultivar o amor. Então essa história fala de um garoto que em vida anterior foi o causador da morte de um, e que ele veio nessa vida como estudante de medicina, começa a estudar medicina, aí sofre um acidente de carro, fica totalmente debilitado, e no seu processo de recuperação, ele é levado ao contato com aquele irmão que ele tinha tirado a vida na vida anterior, e aquele está com sede de vingança, que foi ele, inclusive, o causador do acidente dele, reunido com outros, e aí eles vão começar um entendimento do amor para tirar essa guerra que a gente constantemente tem em nossas vidas. Né? E Deus nos dá a possibilidade, através desse processo reencarnatório, que a gente consiga dirimir esses atritos, essas guerras que a gente tem em função do nosso pouco aprendizado do amor. E aí, estão nesse processo se entendendo, depois de muito tempo, muita conversa, muito exemplo, e aí sim, como nós precisamos, eles vão se entender e vão construindo um novo caminho, uma nova direção no amor. A gente não pode ser diferente a isso. A gente não pode achar que a gente vai deixar a próxima encarnação a começar a entender, ou que basta a gente só entender que errou e não precisa começar um processo de modificação que a gente precisa, porque esse tempo já é urgente, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente acabou de ficar só falando, porque Jesus nos mostrou
quando os fariseus disseram que ele estava fazendo na mesa ali um monte de imposto, colocando imposto, não sei o quê, ele disse que ele veio para os doentes, não para os sãos. E quando ele foi questionado por que não lavava as mãos, ele disse bem claramente que o importante não era o que entrava, era o que saía, porque o que sai é porque o nosso coração está cheio, né? Então a gente precisa encher o nosso coração de amor, de fraternidade, é fazer a nossa parte em todas as situações. Ainda há pouco falei dos nossos irmãos dos presídios. Aí a gente precisa entender, quando a gente diz, o Brasil não tem guerra, o Brasil é um país pacato, que nada. O Brasil é um país cheio de conflitos, cheio de atritos, só que a gente está no palco, que a gente vai silenciando, a gente não faz a nossa parte. O Brasil é campeão de mortes de homossexuais, né? Campeão de mortes. Agora saiu também campeão de mortes de homicídios, né? Sim. E o Brasil, aí, assim, você vê assim, fala-se de guerra, matou não sei quantas mil na guerra, e o Brasil que mata tanto, e a gente silencia, e a gente faz parte desse processo. Quantos abortos são feitos no Brasil? Isso é porque, em função das nossas guerras, em função do nosso desentendimento do amor, e nós, como participantes desse processo que estamos fazendo, né? Só quando dele e acusando, a gente precisa acolher, sim, porque ninguém quer ser condenado quando é. Mas a gente precisa alertar também, né, com carinho, com respeito, assim Jesus fez. Jesus não condenava. Ele não condenou ninguém, ele condenou Judas que o traiu. Né? Não condenou nem somente o último que o acusou, né? E que ele despertou porque ele não sabe o que faz. Né? E ele foi crucificado, engraçado nessa época, para ser colocado na cruz, era aqueles criminosos piores, que não tinham mais retorno para nada, não tinham mais reparação de nada, eles que eram colocados na cruz. E por isso é tão simbólico, tão importante o retorno de Jesus, a dita ressurreição, mas a gente entende que essa ressurreição foi um pouco espiritual, para dizer que ele venceu a morte. Ele apareceu primeiro com os discípulos, mas apareceu com um monte de gente também, né? Mostrando que ele não era irrecuperável, né? Ele teve a oportunidade do renascimento. Então isso é muito importante. E é tão interessante a visão que o doutrina espírita nos traz de Jesus, porque eu vim de uma religião católica e não estou criticando nada, né? Mas é um fato. Se fala muito da crucificação de Cristo, né? Esquece muito do modo que ele viveu, porque esse é o maior ensinamento, né? E esse sim, o seu exemplo de vida que nos traz salvação, porque, se a gente quiser, né? Porque ele traz o exemplo de vida para a gente, como a gente deve criar o nosso amor, como a gente deve fugir das guerras. A gente não pode e não deve ser um fariseu moderno, né? Que sabe tudo da lei e vazio de prática. A gente tem que praticar o amor. A gente não pode cometer equívocos, como cometeram antigamente, né? Os processos religiosos, os hereges. A gente não pode condenar o nosso irmão pela falha dele. A gente não pode andar em violência, justificando que é por Jesus, que é por Deus, em nome de Deus. Mas quantas vezes a gente não diz assim? Tu ainda me paga, se Deus quiser, tu me paga. Né? Quantas vezes a gente se pega assim falando? Ainda bota Deus como fiador. De uma forma tão equivocada, né? Quanto a gente olha recentemente, né? A gente teve um processo político acirrado no Brasil, né? Mostrando quanto nós somos ignorantes, quanto nós estamos distantes do amor ainda verdadeiro. Porque irmão com irmão, família que separou, amigo, fez Cristo, sabe? De uma situação que, por quê? Porque a gente não se aceitou, a gente não aceita a opinião do outro, a gente quer que o outro pense como nós, a gente não aceita as diferenças, a gente quer impor o nosso pensamento e a gente não quer aceitar o pensamento do outro. Em função disso, a gente quer tomar como verdade absoluta a nossa e o outro está completamente errado. E aí eu estou nessa posição aqui, né? Vocês estão me olhando de uma posição e eu estou olhando vocês tudo. São pontos de vista, né? Mas é a mesma situação. Isso não quer dizer que eu estou errado, nem você está errado. Você está vendo de uma forma diferente. E eu não aceito, né? A grande conflito é que eu aceito que você está vendo de uma forma e eu estou olhando vocês de outra forma. E isso é um grande conflito. Porque eu quero dizer que eu estou certo, que eu estou na verdade e o outro está completamente errado.
E é nessa aceitação, nessa compreensão, que a gente modifica a vida. A gente está aqui conversando sobre amor, né? Sobre apaziguamento, sobre dominar as guerras interiores, porque o mais importante é a gente apaziguar esse conflito interior, porque a gente leva paz ao mundo. A paz, ela não está em outro lugar. Muitas vezes a gente diz assim: eu vou sair daqui, esse pessoal aqui não está deixando em paz, vou comprar minha paz. E quando a paz está dentro da gente, né? E quando a gente está em conflito, a gente pode estar no meio de todo lugar, pode estar no meio no topo da montanha, meditando, e a gente está no conflito interno, né? Então a paz é interior, a paz não é de fora. Então a gente precisa estar atento para essa realidade, porque a gente procura uma paz que não existe, uma felicidade que não existe. Por isso a gente vive em guerra. Quando a gente pensa numa vida só, quando a gente pensa na questão material como a mais importante em sua vida, aí você entra em conflito, porque você às vezes não alcança aquilo que você está pensando, você acha que não alcança porque não é merecedor, porque Deus é um Deus que escolhe um filho de dentro do outro, porque o meu vizinho, ele conseguiu o que queria, né? E a gente começa a viver assim, em conflito interno, mas os espíritas que sabem que a vida continua tal qual ela é hoje, os meus erros e meus acertos, eu preciso entender que a questão material é importante, sim, porque a gente está na matéria, você precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa aguentar o calor de Teresina, né? Embora a gente esqueça que nossos irmãos não tem nenhum ar-condicionado, e a gente vai acumulando 2, 3, 4, né? Mas a gente precisa acordar para essa realidade. A gente precisa estar disposto a levantar da nossa cadeira e apaziguar o nosso coração, a tirar essa guerra interior e compartilhar e partilhar. Porque ninguém é tão pobre que não pode receber, né? Não pode dar, ninguém é tão rico que não pode receber. Mas esse nosso trajeto de sentimento contrário ao mundo, esse nosso trajeto de ser insistente em carregar pesos espirituais enormes, porque a gente é tão ignorante que diz assim: eu não perdoo porque ele não merece o meu perdão. Aí quando a gente sabe que o peso sai todo quando a gente perdoa, né? Que o mais beneficiado é quem perdoa, porque o sentimento passa por mim antes de chegar no outro. Assim como quando eu invoco sentimentos ruins ao outro, eu não compreendo que aquele sentimento passa por mim primeiro para chegar no outro. E a gente se julga tão inteligente, né? Mas ao mesmo tempo a gente é tão ignorante em relação ao mundo. A gente atravessou todo o processo evolutivo, né? Desses reinos, até chegar nessa situação que nós estamos atual. Orgulhosos que somos, não humildes que necessitamos ser. A gente é o único capaz de destruir o mundo, né? Das guerras, não só guerras entre países e conflitos, mas guerras até mesmo contra o meio ambiente. Ou a gente não acha que é guerra quando a gente descarta lixo sobre as ruas, quando a gente não tem a atenção de descartar nossos lixos e reciclar, de levar para um lugar, de não acolher essa mãe terra que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, quando a gente não cuida do meio ambiente. É a guerra que a gente está trazendo para nós. Tem um livro, e até a FEB ela está com uma campanha permanente para o meio ambiente, né? Ela lançou agora esse ano. Aí tem um livro colombiano, que ele estava lendo uma parte. Como é interessante como essa lei do retorno, da ação e reação, que a gente acha que é uma metafísica, né? Se eu der uma pancada nessa parede, eu senti a mesma força na minha mão. Mas a gente às vezes esquece isso. Como tudo volta para a gente. O mal que a gente faz volta, o bem que a gente faz também volta. A gente despeja milhões e milhões de toneladas nos oceanos, né? Quem é que não come peixe aqui? Né? Aí a gente vai um dia, prepara o peixe no mercado, prepara em casa, e aí nem percebe que aquele peixinho está cheio de plástico.
E aí aquilo ali vem para a gente e as doenças já cometem, né? E aí volta todo o ciclo. Por quê? Porque a gente lá atrás não teve o poder de cuidado, de reparar os nossos erros, de cuidar mais dele da nossa terra. Então tudo que vai, ele volta. Então a gente precisa, se eu dou amor, eu recebo amor. Mas se eu dou guerra, muito difícil eu não receber guerra de volta. Né? Só se o outro já tiver um entendimento maior do que o meu. E a gente precisa trabalhar. Ele é tão maravilhoso no Espírito, porque a gente pode até agir da mesma forma, né, no início, mas depois a gente vai refletindo os erros que cometemos. Porque muitas vezes a gente nem reconhece. A gente diz assim: eu não levo desafio para casa. Né? Eu não vou levar desafio para casa. E é tão bom levar desafio para casa, né? Você se iniciar depois, você traz tranquilidade para a sua alma, né? Para o seu espírito. A gente traz tanto peso para o nosso espírito. Né? Olha como é interessante, quando tudo volta. Essas guerras, esses conflitos de falta de amor, nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos encarnados. A vida espiritual é aqui. Nós estamos na vida espiritual. E aí, a gente vai cultivando os nossos alimentos maravilhosos. Porque fisicamente, né, só para dar um exemplo, ninguém se alimenta de lixo, né? Só se tiver com muita fome, né? Desespero. Você vai lá no lixo e pega comida, estragar. Mas espiritualmente é o que mais a gente faz. Quando a gente se alimenta dos nossos sentimentos ruins, dos nossos rancores, das nossas raivas. É normal se sentir? É. Só que a gente deve transformar esses sentimentos quando a gente perceber que eles estão vivos dentro de nós. Então a gente vai alimentando nossa inveja, se alimentando dela, a gente vai alimentando nosso orgulho. E aí chega um momento que o espírito está carregado, né? E por é que vai? Vai de corpo físico, onde aparecem as mazelas, onde aparecem as doenças, as afecções. E o que a gente faz? Em desespero, procura o médico. Né? Quando tem cura, maravilhoso. Quando não tem, quando é um câncer, quando é umas doenças graves que não tem retorno, a gente vai culpar Deus. De uma coisa que lá atrás, pela minha reforma de sentimento, eu podia ter evitado. É um dia, a gente vai entender isso. Né? Um dia todos nós seremos anjos, diz a música da Conceição. Então a gente precisa entender de uma vez por todas, que o nosso caminho é o amor. Não tem outra saída. Né? Às vezes você pode até aparecer assim que está enganado demais, que é uma utopia. Né? Porque é difícil vivenciar o amor, mas é também difícil falar de amor para quem não tem nada de amor. É difícil você dizer para uma pessoa que te ofende, uma pessoa que está de fora ali, que viu você ofendido, e você não retrucou, e não diz assim, vai levar isso para casa desse jeito. Tá? E aí, dependendo do seu entendimento, você vai se confortando com isso. Você vai sabendo que aquilo ali é um comportamento de quem já aprendeu muito, né? De quem já tem um entendimento maior. E em todo lugar que você for, precisa dizer que você é espírito. Só precisa você ser exemplo. Né? E depois sim, quando souber que você é espírito, ali acho que é um lugar que é interessante, porque esse mundo daquele jeito e hoje está desse jeito. Porque ela modifica, gente. Quando a gente permite, ela modifica. Né? Claro que a gente está num caminho longo, né? Longo. Mas esse despertar por esse outro lado, ele vai trazendo paz no teu coração. Ele vai se afastando das guerras e dos conflitos. E vai fazendo a gente entender mais o caminho que a gente deve seguir. Que a gente possa, em todos os momentos da nossa vida, estar refletindo sobre isso. Trilhando um caminho de paz. Que a gente possa entender que o que a gente está escutando aqui não é para modificar o outro que está lá fora, é para que eu entenda o outro tal como ele é. E mostrando o meu exemplo de modificação, ele de repente possa modificar. Porque é tão difícil a gente modificar nós mesmos, apaziguar os nossos atritos. Imagina apaziguar o outro, bater com o outro. Ninguém modifica o outro. Todos têm que ter momento da sua chave, de tirar a sua fechadura e abrir. E isso aí é individual, é intransferível. Isso aí cada um pode trilhar. De nós não fugimos. A gente
pode correr de todo mundo, mas daquele que está dentro da gente, a gente não foge, a gente vai levar em todos os momentos. Então, que a gente tenha paz, que a gente leve paz, que a gente viva em paz. E falando em Francisco, tem que dizer como ele fazia. Ele disse assim, que ele não ia, ele largou tudo, ele era pai comerciante, tinha muito dinheiro, né, em Assis, que quando ele largou tudo, disse assim, eu não vou vir para os pobres, nem com os pobres, mas eu vou vir com os pobres, porque só assim a gente vai conseguir sentir a situação do outro, e aí sim compreender se eu quero paz, o outro também merece paz, e aí sim a gente vai conseguir aos poucos dirimir essa guerra que existe entre nós, e que faz com a expulsão das guerras externas. E muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todos. E agradecer mais uma vez o convite. Dizer que eu estou sempre à disposição. Eu acho que nós, trabalhadores espíritas, né, se a gente quiser ser trabalhando na última hora, como diz o Evangelho, a gente tem que estar sempre preparado a dizer sim. Né? E mais sim do que não. Porque quando eu estou aqui, eu faço muita reflexão e eu sei que o mais beneficiado sou eu. Então, que a gente compreenda isso, que o trabalho está aí, que a gente precisa trabalhar, né, nesse mundo que tanto precisa de amor e de fraternidade. E para terminar, eu vou convidar todos a fechar os olhos, se assim quiserem, para a gente agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de amor e fraternidade. Deus Pai Todo-Poderoso, Mãe Santíssima Maria, Jesus amado, Maria, irmãos espirituais desencarnados que conosco estão aqui nesse momento, compartilhando desse aprendizado. Irmãos que conosco estão aqui nos orientando, nos incluindo no melhor caminho. Irmãos que coordenam essa casa, que orientam seus trabalhos. Gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, da compreensão de amor tal qual Ele nos mostrou. Que sejamos, meu Pai, mais paz e menos guerra, mais paciência, mais tolerância, mais compreensão. Porque é disso que nós todos queremos e todos precisamos. E sabemos, Pai, que é dando que se recebe, como diz o Francisco, na oração da paz. Que possamos, meu Pai, enxergar mais do que os olhos limitados fazem com que eu veja. Que possamos ouvir mais do que meus sentidos físicos me permitem. Que eu enxergue e ouça com os olhos espirituais e com os ouvidos espirituais, para que eu possa receber de todos nós as orientações, os direcionamentos da espiritualidade, nos envia. Deus nos envia através desses nossos irmãos um pouco mais esclarecidos do que nós. E com essa interação, possamos aprender, possamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para novos pensamentos, para novos sentimentos, e assim conseguirmos mudar o mundo através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Sabemos, Pai, que todas as vezes servimos de exemplos, e que sejamos um exemplo de bem e não de mal. Nos alerte a todo instante, nos abra o caminho que a gente deve seguir, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os obstáculos, Pai, que não desistamos do nosso compromisso.